Bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Bem, esse aqui é um vídeo, na verdade, que tem um propósito de compensar de alguma maneira, não é, o prejuízo que alguns irmãos tiveram aqui na comunidade com relação ao último culto, a última pregação que eu realizei à noite, tá? O culto é transmitido, né, pelo YouTube. E alguns irmãos não puderam estar presentes, então acompanharam pela internet, pelo YouTube, e aí aconteceu algum problema que não fez a transmissão, né? Parece que 3 segundos ou 4 segundos, mais ou menos assim, parou a transmissão. Só que como eu estou com o notebook no púlpito, né, e ministrando e controlando tudo, tem hora que simplesmente eu não vou ter como dar atenção a questões técnicas, porque eu estou ministrando, né? E aí parou de transmitir, eu não percebi, certo? Infelizmente, eu tenho essas limitações, né? Aí o que acontece? Para que os irmãos pelo menos tenham uma breve reflexão sobre o texto que eu preguei, então eu vou fazer um resumão aqui do sermão, tá bom? Para aproveitar um pouquinho ainda, beleza? E aproveitar e compartilhar no canal com vocês, tá? Eu preguei na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, certo? E eu pude, então, nessa pregação, fazer algumas leituras, então eu li o próprio capítulo 13 completo. Gálatas, capítulo 5 também, do 16 ao 23, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, tá? Mas como um texto paralelo para mostrar o amor também como dom de Deus, não é? E também como uma característica do fruto do Espírito Santo, certo? Porque a gente vai perceber que há algo realmente semelhante aí, né? Que nós podemos observar nos dois textos, tá? E eu resumi o sermão no seguinte tema, não é? Nada temos sem o amor, pois de tudo o que recebemos, o amor é o que permanece. Esse foi o tema do sermão, certo? Eu fiz a leitura, então, completa do capítulo 13, e eu expliquei na introdução, não é? E nós já tínhamos, na verdade, aprendido por meio de outras pregações dessa carta, não é? Que aquela comunidade aos Coríntios tinha vários problemas. Os irmãos que acompanham aqui o canal sabem disso, né? Já leem a palavra de Deus, então conhecem muito bem, são acostumados nesse contexto de leitura, de exposição e tudo. E sabem muito bem que aquela comunidade tinha vários problemas, não é? Dentre eles, problemas com relação à arrogância, a preferência por pregadores na igreja, por líderes, a preferência por certas panelinhas na igreja, não é? Um certo partidarismo na comunidade, talvez uma preferência ou um tipo de arrogância, não é? Em relação à intelectualidade, embora nem todos ali fossem intelectuais, mas eu acho que eles eram realmente amantes, não é? Ou pelo menos admiradores de filósofos, de pessoas que falavam bem, não é? Que tinham filosofia. Havia vários problemas, não é? Com relação à maturidade, a algum entendimento de liberdade cristã e principalmente a questão da comunhão. Então a comunidade sofria muito, ela tinha muitos dons carismáticos, então Deus operava ali de maneira realmente grandiosa, não é? Imagine que era uma comunidade onde de repente um gentil entrasse, uma pessoa que não conhecia a língua em si, não é? Naquela comunidade você tinha dons suficientes, não é? Para instruir, para ensinar, para falar das grandezas de Deus na língua de qualquer um que entrasse, né? Ali havia realmente dom de línguas, não é? De idiomas sendo operados, e vários dons. Então era uma comunidade que tinha dons carismáticos em abundância. Porém, apesar de tudo isso, não é? De tantos dons, tantas capacidades, isso não era suficiente para manter a unidade da igreja. Isso é um detalhe muito importante, porque às vezes, não é? As pessoas se focam muito em questões extraordinárias e esquecem das coisas mais básicas, que são as mais importantes, na verdade. E é disso que se trata, então, o capítulo 13, porque Paulo termina o capítulo 12 dizendo bem assim, olha, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, sim, procurem os dons, porque são necessários. Então, nesse contexto de expansão do evangelho, de crescimento imediato da igreja, eles são muito necessários, mas há um caminho mais excelente do que esse. Ou seja, todas essas manifestações, digamos assim, isso que é tão maravilhoso, que impressiona, isso ainda é pequeno. Isso não é aquilo de mais importante. Há um caminho ainda mais excelente do que tais manifestações. E é justamente o caminho do amor que é ensinado no capítulo 13. Então, observando, por exemplo, do verso 1 a 3, Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
não é? E ainda mais, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, nesses 3 versos iniciais, o que Paulo faz aqui é justamente mostrar que o amor, basicamente, é o sabor da vida. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que de toda a experiência que temos em nossa vida, coisas que fazemos, que desejamos, capacidades que recebemos, dons que recebemos, se não houver amor verdadeiro, não é? Esse amor que é uma característica, não é, do fruto do Espírito Santo, esse amor de Deus, nada disso tem significado real. Nada disso tem significado real. Não é? Então, basicamente, a vida não tem muito sentido sem amor. Não tem muito sentido, porque ainda que eu tivesse esses dons de falar a língua de homens e de anjos, né? São expressões de hipérbole aqui, digamos assim, né? Então, ainda que isso fosse possível, ainda que eu tivesse esse dom, essa capacidade, sem o amor, isso não teria sentido, não é? Ou seja, eu não teria nada. Percebe a ideia aqui? Não é questão somente de não ser. O ponto aqui é dizer que eu nada teria. Né? Se eu não tivesse amor, mesmo com tantos dons, tantas capacidades e com atitudes, não é, que me destacassem, ou mesmo com uma fé, essa fé de operação de maravilhas, não é, a ponto de transportar os montes, não é? Aqui não está se falando de uma fé salvífica, um entendimento de fé, em confiança em Deus. Não, na sua promessa, não é isso, na obra de Cristo, mas um tipo de fé, não é, de operação de maravilhas, digamos assim. Ou seja, chegasse ao ponto de eu ter uma fé tão ativa, não é, a ponto de dizer, sem nenhum tipo de dúvida em meu coração, mas ter convicção naquilo: monte, saia daqui e vá para lá. Ainda que isso fosse possível, que eu tivesse condição de fazer uma coisa dessas por meio de uma fé tão ativa, sem o amor, eu não teria nada. Então, tudo que nós podemos acumular, não é, de conhecimento, de entendimento, intelectualidade, veja, são problemas referentes àquela comunidade. Dons de línguas, vários dons carismáticos, não é? Apreço por filosofia, tudo isso. Se eu tivesse tudo isso, não é? Imagina aí, eu estou com a minha despensa cheia de coisas. Sem o amor, eu não teria absolutamente nada, pois essas coisas não têm uma serventia duradoura, não tem realmente objetivo real, permanente, sem o amor. Então veja como isso é importante, não é? Continuando, no verso 4 ao 7, nós vemos bem assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nessa segunda parte aqui, do verso 4 a 7, nós estamos aprendendo sobre o que o amor não é, o que o amor é e o que o amor não é. Ele faz contrapontos aqui importantes para nós. E esses contrapontos, nessa lista que é tratada aqui por ele, mostra os princípios dos mandamentos de Deus, não é? Que tem a ver justamente com amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os mandamentos regulam nossas relações. Não temos como negar isso aí, não é? Eu não sei qual o sentido de alguém ser antinomista. Parênteses aqui, mas a Escritura ensina os princípios da lei o tempo todo. Mas vamos lá. O amor é sofredor. Eu vou dar destaque a essa primeira parte, né? O verso 4 e o verso 7. Não é? O amor é sofredor, tá? E tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor. Então, realmente a afirmação de amor que Paulo está ensinando aqui é que esse amor, ele é um amor sacrificial. Não é? Se alguma coisa é chamada de amor e esse amor, esse dito amor, não é sacrificial, logo não é amor, porque o amor é essencialmente sofredor. Perceba como isso é importante. Não é? E aí ele começa com a sua lista. Ele vai dizer o que o amor é. Primeiro, o amor é benigno. Ou seja, não há nada de mal no amor. O amor é essencialmente bom. Ele causa o bem. Ele produz o bem. O amor é isso. Entende? Perceba como isso é bem reflexivo para aquela comunidade que tinha problemas com o amor na prática realmente. Eles facilmente se acusavam, denunciavam os seus irmãos para as autoridades públicas, não é? Era uma comunidade que tinha problemas nesse sentido. E está dizendo que, veja, o amor, ele não vai causar o mal. Muito pelo contrário, o amor, ele é benigno.
Ele continua. Ele vai dizer que o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. E aqui temos o princípio, por exemplo, do 10º mandamento, né? Não cobiçarás. O amor não é invejoso. O amor se alegra em ver o bem do próximo, a prosperidade do irmão, não é? Não causa inveja. Se há amor verdadeiro, eu estarei alegre por ver pessoas do meu lado estando bem. E não vou ficar com dor de cotovelo e tendo inveja pensando, deveria ser comigo. O amor não faz isso. O amor não nos conduz à inveja. Então, ter a inveja, ter esse tipo de ciúme, né, que vai ser tratado mais tarde, é uma característica, não é, negativa que não condiz com o amor, que é dito aqui. Ele vai dizer mais. O amor não trata com leviandade. Não é? E o que é tratar com leviandade? O que é ser leviano? É, basicamente, não levar as coisas a sério. É não ser sério na sua maneira de tratar. Seja por aquilo que você faz, por seus ofícios, suas obrigações, seus compromissos, ou mesmo no seu tratar com as pessoas, nos seus relacionamentos. Não é? E leviandade é uma coisa bem comum, infelizmente. Muitas pessoas realmente não levam as coisas a sério, não levam a vida a sério, não levam o seu compromisso com a igreja a sério. O leviano, ele faz tudo por fazer. Ele não faz porque ele tem realmente amor ou paixão, ou ele tem realmente desejo, um propósito definido. Não, ele não vai fazer aquilo por fazer. É como alguém que foi contratado para trabalhar, mas por nossa cultura brasileira, né, aprendeu que há coisas sagradas e profanas, o que é feito na igreja, na hora do culto, é sagrado, o que é feito fora da igreja é profano, então eu posso me dedicar com temor e reverência às coisas que estão na igreja relativas a culto, etc. Mas as coisas que não são relativas à igreja ou coisas religiosas, eu posso fazer de qualquer jeito, de maneira leviana. Então há muitas pessoas que não se importam muito em como trabalham. Tanto faz como tanto fez, não é? Não levam a sério a coisa. Está dizendo que o amor, não é? Ele não nos conduz à leviandade, não. Muito pelo contrário. O amor nos leva a tratar nossos irmãos com seriedade, com respeito, com dedicação. Esse é o ponto aqui. Não de qualquer maneira. Não como se não houvesse importância. Não é? Ele fala mais ainda. O amor não se ensoberbece. Ou seja, amor e soberba são coisas contraditórias. Quem ama não vai ver a outra pessoa como inferior a si mesmo. Podemos pensar também na carta de Paulo aos Filipenses. Não é? Quando no capítulo 1, mas especialmente no capítulo 2, ele trata da questão da comunhão também. O ensino que ele vai dar ali mostra que temos que estar unidos, isso é o final do capítulo 1, lutarmos juntos pela fé evangélica, né? Mas no capítulo 2 ele vai usar o próprio exemplo de Cristo, não é? Como humildade. E uma das questões importantes ali tem a ver com relacionamento, com amor mesmo. Ele nos ensina a considerarmos nossos irmãos superiores a nós mesmos. Ou seja, o amor nos leva a isso, a humildade. Quando nós amamos, estamos dispostos nesse sentido a abrir mão, às vezes a baixar a cabeça, a engolir sapos, não é? Para o bem do nosso próximo. Nós não nos colocamos em primeiro lugar, mas o nosso próximo. Ou seja, o amor não é soberbo, o amor não leva à soberba, ao orgulho, mas justamente à humildade. Perceba como é contraditório a soberba com o amor. É mais uma pancada na igreja de Coríntios e também em nós hoje. Porque também temos o mesmo problema hoje também, os mesmos problemas hoje também, não é? Ou seja, o amor não é orgulhoso. Continua ainda mais. O amor não se porta com indecência. Podemos pensar, por exemplo, no 7º mandamento, não adulterarás, não é? A ordem moral, digamos assim. O amor, então, ele não vai levar as pessoas a um tipo de vida indecente, sem pudor, tá? Imagine só que as pessoas hoje, elas têm... Eu não quero ser injusto em fazer comparações, porque seria meio estranho se eu falasse bem assim, mas antigamente as pessoas tinham mais pudor na maneira de vestir e também em sua maneira de falar. Eu sei que em alguma medida, não é, houve mudanças culturais e não tem como você retornar. Não tem como vivermos exatamente como se vivia no século XVI, ou no século XVII, XVIII, etc. Ou até antes. Não dá. Certo? Às vezes, então, as nossas comparações são um pouco injustas, porque aquele era o tempo deles, o nosso tempo é agora, e esse tempo é diferente. Não é? Que, sim, ele mudou, não é? A nossa cultura mudou, e cresceu para baixo que nem raiz, que nem mandioca, digamos assim, não é? Que nem batata doce, sim.
Não é? Foi um crescimento nem sempre positivo, mas houve mudança e aí não tem como retornar. Ao mesmo tempo, é importante compreender o seguinte, que apesar de haver mudança na sociedade, na cosmovisão, em como as pessoas se portam, ainda assim, os princípios morais, os princípios da lei de Deus, eles permanecem intactos. A questão todinha é aplicarmos os princípios à nossa realidade, de hoje, mas não tirarmos de mente que os princípios devem ser aplicados. Quem tem amor de verdade, não é, vigia com relação a como vai se apresentar no mundo, a como vai se portar neste mundo, porque isso tem a ver com o testemunho cristão. Muitas vezes a pessoa analisa aqui na nossa cultura, até cristãos mesmo, usam a desculpa, não é, da modernidade, a desculpa de que hoje é assim, para serem pessoas que não têm nenhum tipo de, às vezes, consciência, não é, na maneira como se vestem, na maneira como falam, no seu comportamento lá fora. E isso tem importância, não perdeu importância para nós. Não é porque o mundo está se tornando cada vez mais liberal e avesso à lei de Deus que o cristão tem que usar a desculpa da cultura, não é, para ser igual ao mundo. Ainda que tenhamos que entender que o nosso tempo é diferente, temos que nos esforçar para observarmos os princípios da lei de Deus, não é? E se há amor verdadeiro, não haverá um peso para isso. Qual é a dificuldade de um cristão entender, por exemplo, aceitar o que a lei do Senhor ensina? A dificuldade é única, é uma só: falta de amor. Porque se o princípio da lei é o amor, é o que nós já aprendemos também no Novo Testamento, se o princípio da lei é o amor, então, sem o amor, a pessoa não vai obedecer, a pessoa não vai querer obedecer, a pessoa não vai aceitar nem concordar com a lei de Deus. E há cristãos que são assim, antinomistas. Falta amor. Esse é o ponto. O amor não se porta com indecência. Pensem nisso aí. Tentem aplicar isso à vida de vocês. Como é que eu estou me portando em meus relacionamentos e neste mundo? É de uma maneira decente, cristã, com respeito e temor a Deus? Ou é de maneira indecente, semelhante ao mundo? O amor não busca seus próprios interesses. Essencialmente, o amor é sacrificial, coloca os outros acima de si mesmo, não é, pensando no indivíduo que ama, e, portanto, o amor é essencialmente, ele não essencialmente não é egoísta. O amor é oposto ao egoísmo. Ou seja, não é, o amor não pensa somente em si. Princípio, não é, dos mandamentos de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu preciso realmente amar os meus irmãos, o próximo como a mim mesmo, isso vai me ensinar que não há espaço para egoísmo quando há amor, por exemplo. O amor não é egoísta. Quem pensa em si apenas, quem está preocupado somente com o seu eu, com o seu ego, não tem amor. E aí, aplique em tudo. Você pode pensar nisso com relação à indecência, à soberba, à leviandade. Ora, às vezes as pessoas, elas agem do jeito que agem, falam o que falam, se portam como se portam, fazem o que fazem, em nome de um tipo de autonomia. Não, eu sou autônomo, você não manda em mim, eu não tenho que me guiar pelo que as pessoas dizem, eu sou livre, eu não preciso ser assim. É em nome disso que muitas pessoas também saem de comunidades, porque comunidade cristã, igrejas, são instituições, e ali tem liderança, tem hierarquia, tem ordem, tem regras, e eu não quero saber disso. Eu sou livre, eu quero ser autêntico. Nós temos que ser autênticos, mas a autenticidade cristã é uma autenticidade de servos, não é? De irmãos de Jesus Cristo, de filhos de Deus, e não um tipo de autenticidade rebelde. Não podemos confundir as coisas, não é? E o que acontece? Às vezes, as pessoas agem com muito egoísmo, não é? Com muito egoísmo, em nome de serem autênticas, em nome de serem autônomas, não é? E acabam realmente demonstrando uma falta de amor terrível em suas vidas. O amor não é egoísta. Quem ama não está preocupado, primeiro eu, e me perdoa a expressão, dane-se os outros. Não. O amor é sacrificial. O amor ama de verdade o próximo, não é? Veja que eu estou tratando o amor dessa forma, não é? Porque é assim que Paulo está tratando também aqui no texto. O amor não é isso, o amor não é aquilo. Mas é claro que nós podemos pensar em amor somente no indivíduo, né? O indivíduo que ama, tá? E aí, continuando. O amor não se irrita. O amor não se irrita. Ora, eu poderia pensar então, se o amor não se irrita, eu estou ferrado, porque eu me irrito. E agora? O ponto é que o amor,
ele não conduz a um tipo de vida iracunda, não é? Uma pessoa que se irrita com tudo, uma pessoa que vive nessa irritação, não é? Nessa ira. O amor não conduz a isso. Então, uma pessoa que vive assim, iracundo, é falta de amor, digamos assim. Então, é uma coisa importante. Uma pessoa irada, uma pessoa que se irrita facilmente, uma pessoa iracunda, ela facilmente ofende as pessoas. Ela é dura demais o tempo todo. Está o tempo todo armada, pronto para brigar. E o amor não é assim. Se é amor, não é? As pessoas não vão viver escravizadas a isso. O amor não suspeita mal. Esse é um ponto muito importante. Nós sabemos que a Escritura nos ensina um princípio de que o homem não deve confiar no homem. Com isso, estamos pensando em nós mesmos e também na própria natureza humana. Só que às vezes nós podemos usar a desculpa de maldito homem que confia no homem ou confia no outro como um princípio que nos ajuda a viver desconfiando dos outros. E não é isso que o princípio ensina. Não confiar é simplesmente reconhecer que nós somos pecadores, eu e o próximo. Nós somos todos falhos nesse sentido. Mas esse é o pressuposto, essa é a verdade, é o que está estabelecido, é a nossa natureza. Ao mesmo tempo, eu não tenho que compreender que, por conta disso, eu devo viver suspeitando mal. Porque se eu viver suspeitando mal, como eu vou ter amizades? De verdade. Como eu vou confiar se eu vivo em suspeita? Entende? Como eu vou amar alguém? Não tem como. Como é que eu vou manter um relacionamento? Imagine que eu usasse a desculpa de maldito homem que confia no homem pra tudo. Não é? O resultado é que eu não poderia confiar em ninguém, não poderia ter amizade com ninguém, não poderia ter irmãos na igreja, não poderia casar. Então não é isso que o amor ensina. Muito pelo contrário, o amor não vive suspeitando mal. Não vive olhando para as pessoas assim, sabe? Com aquele olhar 43, olhando assim. Não é desse jeito. Se as pessoas vivem assim, desconfiadas o tempo todo, julgando e realmente desconfiando das intenções o tempo todo, isso vai impedir que haja relacionamento sincero e verdadeiro. O amor não é assim. Não é? Então temos que tomar cuidado, porque isso tem uma aplicação muito importante para a vida da comunidade. Às vezes nós esperamos o mal, o pior dos outros. Isso não é correto, não. Para algumas pessoas faz muito sentido isso. Eu tenho que esperar o pior das pessoas. Calma lá, cocada, relaxa. Não é bem assim, não. Se você tem esse tipo de pensamento de esperar sempre o pior dos outros, com medo de se frustrar se você esperar o melhor, você está indo no extremo oposto. Eu sei que esperar o melhor das pessoas nos causará frustração, então eu não preciso chegar a esse pico. Mas ir para o extremo contrário também não é correto. Porque eu vou ter uma visão negativa das pessoas o tempo todo. E mais uma vez, como é que haverá relacionamento, não é, confiança e amizade? Não tem como. Não é? Então, vamos tomar cuidado com isso. O amor não suspeita mal. Não é? E não julga precipitadamente por causa disso. Quem vive suspeitando mal, vive julgando o tempo todo de maneira temerária. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor verdadeiro, não é? Não nos leva à omissão. O amor verdadeiro não nos leva a aceitarmos a injustiça como algo normal. Mas muito pelo contrário. O amor verdadeiro, não é? Ele quer a verdade. Ele quer a verdade. Certo? Continuando aqui então. Versos 8 a 12. Bem assim, verso 8 a 12. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nessa parte, nesse trecho aqui, antes de mais nada, ele fala bem assim, olha, no verso 8. O amor nunca falha. Tá? Então essa é uma determinação. De fato, o amor nunca falha. Em comparação aos os outros dons, o que ele vai dizer? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O ponto é compreender o seguinte, que cada dom... Primeiro, todo cristão, todo membro do corpo de Cristo legítimo, tem dons. Não há membros do corpo de Cristo sem dons. Não é?
O problema é que às vezes as pessoas imaginam que dons, eles são somente aqueles carismáticos registrados nas escrituras sagradas, não é? Do tempo dos apóstolos. E não é somente isso. Não é somente isso. Cada membro do corpo de Cristo tem dons. E esses dons são para a edificação da igreja. Não só são os oficiais que receberam dons especiais, não é? Dons de ofício, mas também os demais membros têm dons. E é justamente pelo auxílio de cada junta, de cada parte do corpo, que o corpo cresce. Porque todos têm dons, não é? E são dons necessários. Nós não podemos dizer ao nosso dedo mindinho que ele é menos importante do que o nosso joelho, que sustenta muita coisa. Não. Tudo aqui é importante. Tudo serve a algum propósito. São dons. Certo? Isso é importante. Não é? Inclusive, pensando no que ele está dizendo antes, né? Sobre o que o amor é e o que não é. O amor também não é invejoso, porque se eu, como um membro do corpo de Cristo, recebi um dom, uma comparação simples de corpo, de ser um dedinho ou um dos dedos da mão, eu não posso me sentir inferior porque eu não sou uma boca, por exemplo. Não existe isso. Isso não faz parte do amor. Então eu preciso realmente compreender que o amor me leva à humildade e a me preocupar muito mais em cumprir o meu ofício, o objetivo de Deus na minha vida, do que ficar olhando para o dom dos outros, né? Para o objetivo dos outros e desejando aquilo que não é meu. Tá? Aí fica um recado, né? Nem todo mundo tem que ser pastor. Certo? Nem teólogo. Né? Isso é óbvio. Mas voltando aqui à questão. Paulo então coloca o amor como sendo algo perfeito. Não é? O amor nunca falha. Nunca. Não há a possibilidade de falha no amor. Mas havendo os demais dons, as profecias e línguas, etc., tudo isso desaparecerá. Tudo isso será aniquilado. Por quê? Porque esses dons carismáticos, esses dons, não é? Eles são limitados, eles são dons temporais. Eles não foram dados para permanecerem na igreja. Certo? Não foram dons dados para continuarem sempre na igreja, mas para um período, não é? Um período que havia imaturidade, um período necessário. A gente vai entender isso aí, porque ele vai continuar dizendo sobre essa questão de em parte e vai falar, quando eu era menino, eu pensava como menino. Ou seja, a ideia de Paulo aqui realmente é falar sobre imaturidade. Há um tempo em que nós, como meninos, como crianças, como jovens demais e imaturos, nós temos certas necessidades. Nós pensamos de um jeito. Nós temos limitações na compreensão de muitas coisas. Não é? Acho que vai passar aí um tom, não sei se vai pegar aqui no microfone, que eu reduzi aqui a captura externa, mas já gravei tanta coisa que não tem como parar agora para poder por causa disso aí. Vamos continuar. Então, percebam. Há um momento então em nossas vidas que nós temos imaturidade. Nós somos imaturos. Não entendemos muitas coisas. Mas quando ao passar do tempo, nós vamos crescendo e certas coisas deixamos de lado. Podemos pensar, por exemplo, ao mesmo princípio, né, em Gálatas 3, quando é dito por Paulo ali que a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, em algum momento nós precisamos ser conduzidos de maneira detalhada pela lei. Esse é o período da igreja, não é? Ainda nesse casulo da lei, ainda em sua fase imatura, pensando no Antigo Testamento. Mas uma vez que chegamos à fase adulta e já absorvemos os princípios, não é necessário mais, não é, que o pai ou a mãe fique no pé do homem adulto, da mulher adulta. Não é dizendo, não é assim não, não é assim. Isso acontece quando nós somos crianças, quando nós somos imaturos. A mesma coisa é a comparação aqui de maturidade com relação ao amor. Entende? Havia uma necessidade no início de dons carismáticos em abundância, beleza. Mas a igreja tem que amadurecer, não é? Para não ficar preso a esses dons. Não ficar preso a esses dons. Não é? A toda hora ter que ver milagres. Não. Isso é de uma fase muito agitada, muito empolgante, mas ainda imatura da igreja. O que é mais essencial, que tem a ver com maturidade, é o que permanece, e não esses dons. Então esses dons carismáticos, eles sim eram dons temporais, não permanentes na igreja. Tá? E ele continua dizendo aqui então. Então esse trecho, não é, ele vai falar sobre essa maturidade, tendo o pressuposto de que o amor é perfeito, os demais dons, ou seja, o amor nunca falha, os demais dons, eles são temporais, tá? Eles não têm uma duração grande na igreja, e então chegamos finalmente ao verso 13, não é? Nós lemos até o versículo 12, vamos até o verso 13.
Quando ele vai dizer, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, basicamente, perceba, ele trata a questão dos dons carismáticos como sendo algo temporário, né? Então, teve um uso específico naquele período, mas isso não significa que o uso seria contínuo. Tem uma limitação temporal grande ali, óbvia de Paulo aqui, certo? Mas há dons que são permanentes. Então, veja o contraponto aqui. Há dons, ele cita profecias e línguas, porque são dons de revelação, né? Trazer conhecimento de Deus ali, imediato, revelacionais, não é? E eles têm limitação clara, não é? Mas há dons que são permanentes na igreja. E não tem nada a ver com dons carismáticos. Ele vai dizer isso no verso 13. Agora, pois, o que permanece? Aqueles dons carismáticos, eles vão ter duração na igreja sempre? Não. O que permanece é o quê? A fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Ou seja, é o que sempre esteve no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo da fé. Desde o começo do mundo. É um povo que recebeu a fé de Deus, não é? E a esperança nas promessas de Deus. Então, basicamente, o povo de Deus se move, não é, nessa esperança por meio da fé. Então, é o que vai durar na igreja até o fim. Ou seja, estará sempre na igreja enquanto estiver aqui. E por que eu digo isso? Porque haverá um momento, apesar dessa permanência na igreja, desses dons, fé e esperança, é assim que ele trata aqui, porque o assunto aqui tem a ver com dons, ainda assim, o amor é o maior desses. Por quê? Porque o amor nunca cairá de uso. Percebe por que o amor nunca falha? Porque ele nunca cairá de uso. Ele nunca caducará. Não é? Ou seja, o amor permanecerá além desta era, enquanto a fé e a esperança pertencem a esta era. Isto é, nós precisamos de fé e esperança hoje. Haverá um dia em que não precisaremos mais de fé e de esperança. Que dia será esse? Quando Cristo vier. Nós podemos perceber isso em Romanos 8, né? O Romanos 8, 24. Ele fala bem assim, olha, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Não é? Porque o que alguém vê, como espera? Ou seja, o princípio é claro aqui, né? É uma lógica muito, muito interessante. Ou seja, poxa, eu não posso chamar de esperança aquilo que já está aqui. Eu só chamo de esperança porque eu estou esperando. Então, haverá um momento em que a fé ou a esperança não serão mais necessários para a vida da igreja, para a vida do cristão. Isso é o que nós recebemos hoje, para permanecermos. Deus nos deu a fé para nos firmarmos na esperança da vida eterna, daquele grande reino de Deus. Não é? E isso vai durar até o dia que Cristo voltar. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós não precisaremos mais de fé, não é? E não precisaremos mais de esperar nada, porque Ele já estará ali. Estaremos com Ele, entende? Então, nesse sentido, esses dons que permanecem na igreja, eles também estão ligados ao tempo da igreja neste mundo. Porém, apesar disso, o amor perdurará. Não é? O amor permanecerá. Nunca falhará por toda a eternidade. Por isso, Paulo está dizendo que o caminho do amor é o caminho mais excelente. É o caminho mais excelente. Sem o amor, então, nada tem sentido. Sem o amor, então, qual o propósito da vida? Nenhum. Sem o amor, então, a vida não tem sabor, não tem cores reais, vivas, nítidas. É o amor que é o tempero da vida. Esse é o ponto. Então perceba que até aquilo que nós vemos como é permanente na igreja. Porque, para pensar, não é? Eu sei que eu respeito as pessoas que são, os irmãos que são continuistas, não é? Eu, como um reformado, eu sou cessacionista e para mim não tem sentido reformado ser continuista, tá? Isso não tem o menor sentido. Mas eu respeito os irmãos que pensam assim, que tentam de alguma maneira rebuscar esses dons carismáticos para hoje. Tudo bem, eu discordo, vou discordar até o fim e até o tutano, até a alma, porque eu não vejo razão bíblica para isso, não é? O próprio texto que estamos lendo aqui nos mostra realmente um propósito específico de um período, mas não mostra que é algo permanente, e eu não estou vendo permanência disso na igreja, né? Inclusive, eu acho que um teste rápido que temos que fazer, e eu tenho que ser, nesse sentido, entre aspas, meio cético, com o pé lá atrás, porque eu não entendo que é porque eu sou cristão e porque eu creio que Deus opera milagres, porque eu creio. Ser sensacionista não é ser incrédulo,
não é? Eu creio, ao mesmo tempo isso não significa dizer que eu tenho que crer em tudo que as pessoas dizem, não é? E nem tentar ficar entendendo que a vida cristã resume-se, ou é uma característica da vida cristã a operação de milagres. Isso não é a realidade, né? Isso nunca foi verdade, tá? Nunca foi. Se focar no extraordinário nunca foi a natureza da igreja. E vemos aqui no capítulo 13 de Romanos, ou de 1 Coríntios, que realmente é assim, não é? Que não é a natureza da igreja o se focar, não é? O propósito da igreja é se focar no extraordinário, mas no ordinário. Não é interessante? Paulo mostra um caminho excelente. O caminho excelente, mais excelente que Paulo mostra, mais excelente do que aqueles dons diversos operados naquela comunidade, é o caminho mais ordinário. O caminho do amor. É isso que nós temos, não é? E ele vai dizer no verso 12 que permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mostrando que, cara, tendo milagre ou não, tendo dons carismáticos ou não, tá? O que permanece na igreja, apesar disso, mesmo sem essas coisas, é o amor, não é? A fé, por exemplo, permanece na igreja, e a esperança, mesmo que não haja operações de maravilhas. Nós não precisamos, como igreja, não é, de ver coisas extraordinárias. Isso já foi a nossa necessidade inicial. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu fazia coisas próprias de menino. Mas quando cheguei a ser homem, isto é, quando eu amadureci, eu deixei as coisas de menino de lado. Não é? Ou seja, aquela coisa de espetáculo, não é? De empolgação tamanha, de altas emoções, isso passou. Porque agora eu tenho maturidade e vou me focar naquilo que eu sei que realmente é necessário, que perdura, não é? Que dá continuidade realmente à natureza da igreja, ao objetivo da igreja, o amor, não é? E apesar de não ter tantos milagres, não é? Ou eu, como um cristão reformado, que não creio em continuismo, e necessariamente também eu confesso, eu creio que não há pessoas com dons mais, como naquele período, embora eu creio que Deus opera, sim, quando Ele quiser, como sempre foi. Mas eu não creio que pessoas têm dons para isso. Ele pode operar isso por meio de qualquer irmão na igreja, mas não há um irmão em especial que tenha esses dons. Os dons, eles não operam sozinhos. Deus dá dons aos homens. Então o que eu estou dizendo é que eu não creio que há dons agora, para pessoas agora. E mesmo assim eu creio que Deus pode sim curar pessoas pela oração de qualquer pessoa na igreja. Entendeu a lógica? Então, ainda que não seja como no tempo dos apóstolos, porque não é, e não adianta forçar a barra, né? Não adianta forçar a barra, não é igual no tempo dos apóstolos, tá? A questão dos milagres e tudo, ou de línguas, ou de demais, não é igual no tempo dos apóstolos, não é, e ponto final, não faz sentido. É só fazer uma comparação básica, ainda assim, a fé permanece. Por quê? Nós temos o testemunho. A fé e a esperança vêm daqui. Deus a opera em nós por meio do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Vem daqui. É nos alimentando com a palavra de Deus que nós somos fortalecidos na fé. Entende? E isso permanece. E permanecerá até aquele grande dia. Então, esse é um resumo, não é? Da pregação de domingo sobre 1 Coríntios 13. Venhamos nos focar, então, no amor. Porque Deus é amor. Sem amor, a vida não tem sabor, não tem sentido. Por isso o título do sermão foi esse, não é? Nada temos sem o amor, pois de tudo que recebemos, sejam dons, até mesmo a fé e a esperança, o que permanece para sempre é o amor. Tá? Então foi um resumo, eu nem sei se posso chamar de resumo, porque deve ter aí mais ou menos uns 39 minutos, foi um sermão praticamente todo. E eu disse que ia ser um resumo. Preguei de novo. Embora que o sermão foi um pouco mais comprido, né? Eu demorei 1 hora e pouco, mais ou menos, eu acho. 1 hora por aí. Mas, para compensar alguma coisa para os irmãos que não puderam acompanhar o sermão domingo, tá bom? Então aproveitem esse conteúdo, reflitam, foquem-se no amor, tá? Esse é o caminho mais excelente dado à igreja, tá bom? Naquilo que é mais ordinário
e não no extraordinário. Venhamos amadurecer como cristãos, amadurecer como igreja. A vida cristã não é baseada em fogos, não é? Em luz, câmera e ação. É baseada nas porções diárias, no dia a dia, não é? Naquilo que é mais ordinário. No simples fato, não é? De entendermos a palavra de Deus e procurarmos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Valeu, meus irmãos. Muito obrigado.